Olá, somos da Escola ETEC Monsenhor Antônio Magliano, do segundo em Mecatrônica, e hoje iremos falar um pouco sobre a influência dos indígenas na arte brasileira. Bom, a religião indígena, que é baseada em alguns conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era bem variada. Entretanto, era comum a crença de entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, os pajés, sendo homem ou mulher. Cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema de crenças, com seus rituais, seus deuses e suas lendas, porém é possível apontar algumas das principais características das suas religiões como um todo. Uma delas é a figura do xamã, que talvez seja o mais famoso. O pajé já é um líder espiritual, um especialista em assuntos religiosos que, através do transe, consegue entrar em contato com os espíritos dos antepassados e seres sobrenaturais. Dentre os povos indígenas do Brasil, não há nenhuma adoração a uma única divindade, como ocorre nas grandes religiões monoteístas. Também não há dogmas ou um conjunto de doutrinas registrados em livros sagrados, como a Bíblia. A cultura dos índios é muito presente em nosso país, porém muitas vezes é completamente desvalorizada. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes em nosso país e são a única etnia genuinamente brasileira. A arquitetura indígena faz parte dessa cultura, que é muito rica, trazendo grandes lições para os arquitetos contemporâneos. Nós temos muito a aprender com os modelos construtivos dos primeiros ocupantes do território brasileiro, que há muito tempo produzem abrigos adaptados ao contexto local. Estabelecer um conjunto de características comuns às soluções arquitetônicas indígenas se demonstra uma abordagem muito superficial, já que as conformações e as dimensões das ocas ou malocas indígenas variam ao depender da tribo e a quantidade de pessoas que habitam. Porém, ao estudar os diferentes exemplares de arquitetura indígena, é possível rever a noção de tecnologia avançada e assimilar soluções sustentáveis e adaptadas às condições ambientais. Geralmente, as casas dos índios são construídas com base de madeira, que são conectadas umas às outras por meio de sistema de encaixe. Para fazer o fechamento, são utilizadas folhas, fibras e cipós. Culinária. A alimentação indígena tinha como alicerce a mandioca, na forma de farinha e de beijos, mas também de frutas, pescado, caça, milho, batata e pirões. E com a chegada dos portugueses, do inhame trazido da África, todos os povos indígenas conheciam o fogo e utilizavam tanto para o aquecimento e a realização de rituais, quanto para preparar os alimentos. Receitas de comidas indígenas que prometem bastante sabor. 1. Bolo de milho. Para fazer esse bolo de milho delicioso, bata o leite de coco, o óleo, os ovos e o milho no liquidificador. Junte o açúcar, o fubá e o fermento e misture até tudo ficar homogêneo. Também unte uma forma, disponha a massa e leve ao forno para assar, para aproximadamente 40 minutos. Finalize o polvilhando açúcar e confeiteiro sobre o bolo. 2. Mingau de tapioca. Que tal preparar uma sobremesa com tapioca? Fácil, gostosa, rápida de fazer e com poucos ingredientes. Esse mingau é uma ótima sugestão para matar a vontade de comer doce. Separe a tapioca granulada, leite fervente, gemas de ovos, leite de coco, leite em pó desnatado, açúcar desmirara, coco ralado e chocolate meio amargo e aproveite. Presentemente, há mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos, a caminho da ocidentalização e seus hábitos alimentares. Como você já deve saber, nós brasileiros herdamos muitos costumes que vieram dos índios. Um deles é o ato de tomar banho. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não entendiam esse hábito que os índios tinham de ficar se lavando nos rios.
mas com o passar do tempo, eles foram engajando essa prática em sua rotina. Primeiro eles começaram lavando os pés e aos poucos o corpo inteiro. A vontade de andar descalço foi outro hábito que herdamos desse povo. Quando chegamos em casa, após um dia inteiro de trabalho ou de escola, a primeira coisa que a gente faz é tirar o tênis e ficar um tempo descalço. Um outro costume é quando falamos os nomes de bairros e cidades que remetem a palavras indígenas. Isso acontece porque os portugueses eles acabaram incorporando algumas delas em seus vocabulários, como é no caso das palavras Butantã e Atibaia. Outro costume é o ato de se deitar em redes. Ao chegar no Brasil, os portugueses eles perceberam que os índios ficavam deitados em cipós que ficavam amarrados em árvores. Então eles tiveram a ideia de confeccionar aquelas redes em tecidos para ficar mais confortável. Uma outra são as lendas e histórias que nós temos no folclore, como o Saci Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, a Cuca e o Boitatá, e entre outros. Além dos índios terem trazido bastante coisas de suas comidas para cá, como a paçoca e a moqueca, nós herdamos também a crença nas práticas de cura por meio das plantas. Por isso algumas pessoas usam o boldo e a catuaba para curar algum mal-estar ou machucado. E por último, é a arte indígena, que está na vida do povo brasileiro. Ela que é formada pela cerâmica, traçados, cestos e músicas, como é a música Via Crucis, de Jean Ramos e Ana Luísa. Não tem casa, não tem cama, não tem água, tudo é lama. A arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam uma das outras. Logo, isso também interfere na maneira como eles produzem sua arte. Dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal do índio, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palha, nas máscaras e até mesmo nas danças e rituais. Para desenvolver a arte, os índios também fazem uso de outros elementos complementares, como a madeira, miçangas, palmas, sementes, cipó, couros, ossos, casca de coco, dentes, conchas e garras. A cerâmica é uma arte indígena brasileira, típica da tribo de Marajós, localizada na Amazônia. Para os marajoaras e também as outras tribos que a produzem, a cerâmica possui um valor simbólico, pois muitas delas eram usadas para guardar corpos de entidades importantes da tribo. Contudo, até os dias atuais ainda são produzidas urnas funerárias, feitas em cerâmicas, além de outros produtos, como pratos, vasos, brinquedos, potes, estátuas, esculturas, instrumentos, entre outros. A arte marojara, inclusive, se destaca por produzir um tipo de cerâmica com qualidade e rara beleza. Já a pintura corporal é sem dúvidas a arte indígena brasileira mais representativa dos índios. Isso porque ela não busca apenas um valor estético, mas assim a transmissão de valores culturais de cada tribo. Ela é muito utilizada durante os rituais e principalmente como uma forma de diferenciação dos grupos, identificando a posição hierárquicas das entidades mais importantes da tribo. Para realizar a pintura, os índios utilizam tintas naturais feitas à base de plantas e frutos. A plumaria é a atividade artística mais evidente dos índios brasileiros. Ela apresenta características estéticas que têm criação singular, conectadas com ritos e celebrações culturais, com uma variedade de formas e riqueza de cores.
A plumagem dos pássaros constitui o principal material das peças. Outro exemplo de arte indígena brasileira são as máscaras produzidas pelos índios. Elas são feitas com cascas de árvore e cabaças de palha de buriti. São usadas em danças cerimoniais e no momento dos rituais, representam a figura viva do ser sobrenatural. Além desses exemplos, a dança é outro tipo de arte indígena brasileira. Isso porque os índios realizam a dança para quase tudo, desde uma celebração de uma colheita até fazer homenagem para pessoas mortas. A dança indígena é, portanto, um costume muito característico entre os índios, no qual eles têm a intenção de realizar um ritual. Tanto por homens quanto por mulheres, nas danças é muito comum o uso de outros tipos de arte indígena brasileira, como o uso de plumagens, acessórios e pinturas corporais, que podem variar de acordo com o motivo do ritual. As danças indígenas mais conhecidas são o toré, que está relacionada à união entre os índios da região nordeste do país, mais a cultura de outros povos indígenas, e o carube, que tem a finalidade de homenagear